Hoje nós vamos estar falando do profeta Daniel na Cova dos Leões. Meu nome é Antônia Pereira, meu canal é o Projeto Semear. Se inscreva, curta, compartilhe para que o YouTube mande para mais pessoas. Bom, o profeta Daniel, ele era um jovem exilado para a Babilônia. Juntamente com seus amigos, nós já fizemos um vídeo aqui falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Hoje nós vamos falar de Daniel. Porém, Daniel, um dos exilados para a Babilônia, Dário, como rei, achou graça a vida de Daniel, resolveu constituí-lo presidente juntamente com outros presidentes da corte. E, por incrível que pareça, esses novos presidentes, que também foram constituídos juntamente com Daniel, começaram a ficar com ciúmes. Ou seja, aonde você estiver, se você estiver dando frutos, alguém vai querer jogar pedra em você. Alguém vai querer te perseguir. Por quê? Porque ele não pode dar um fruto tão maravilhoso quanto você. Ele não pode chegar onde você chegou e ele começa a ciumar de você. Ter ciúme e ele começa a perseguir. Essa perseguição, ela é espiritual, só que ela se manifesta no carnal. Você se lembra que Satanás, ele ficou com ciúmes do trono de Deus e queria fazer um trono mais poderoso do que o trono de Deus? Pois é esse mesmo espírito que age nas pessoas ciumentas, que não tem coragem de negar a si mesmo e servir a Deus Todo-Poderoso. Essa corte, ela era constituída por novos reis, porque Daniel era um homem de testemunho, porque havia em si um espírito excelente. E eles começaram a perseguir a Daniel, porque eles viam que Daniel era um homem espiritual. E havia na corte ali juntamente com eles. Então, o que eles projetaram para perseguir a Daniel? Eles fizeram com que o rei assinasse um decreto. Que decreto é este? Que todo homem que durante 30 dias pedisse algo a outro, a não ser ao rei, seria jogado na cova dos leões. Porém, Daniel, quando ficou sabendo desse decreto, ele não se intimidou, porque quem serve a Deus tem a confiança em Deus. O próprio Jesus disse que ele está conosco, que ele está conosco até a consumação dos séculos, né? E João diz que ele é fiel, e nós sabemos que ele é o nosso advogado, né? Então, o que aconteceu? Daniel continuou orando, buscando a presença de Deus, falando com o seu Deus, e os homens ciumados ou ciumentos, eles começaram a persegui-lo, trazendo para a nossa cultura. Hoje nós vemos que a política do nosso país, ela está conturbada, a política do nosso país está abalada. Não somente a política, mas também a espiritualidade do nosso país está um pouco abalada, porque são coisas que está tudo nas escrituras. Para nós não é segredo, porque nós já sabíamos que isto iria acontecer. Porém, muitas das vezes, nós não esperamos que seja tão rápido da forma que é. Então, Daniel, como muitos justos hoje na nossa cultura, está sendo perseguido pelos próprios da corte. O que aconteceu? Daniel vai para casa, chegando lá, as escrituras diz que havia uma janela para o lado de Jerusalém, e Daniel chega em casa, dobra os seus joelhos, começa a orar ao seu Deus, clamando ao seu Deus, quando eles se apresentam. E eles, por ter feito com que o rei assinasse esse decreto, eles levam o assunto ao rei. Chegando lá, o rei, sabendo que Daniel estava fazendo uma petição ao seu Deus,
Ele ficou muito triste porque ele tinha um grande carinho por Daniel, ele tinha ali um respeito por Daniel, porque Daniel era um homem excelente, um homem que eh, não tinha um espírito negativo, ele era um homem de testemunho, ele trabalhava direitinho, o rei se agradava do seu trabalho e agora estava sendo perseguido por um decreto que o próprio rei assinou. Só que, abrindo aqui um parêntese, o rei assinou o decreto porque achou que era uma coisa boa para os proteger. Só que, trazendo para a nossa cultura de hoje, quantos hoje fazem decretos em segredos, sem ninguém saber do que se trata? Muitas das vezes, até mesmo deputados assinam algumas leis aí, alguns decretos, que eles nem lê ali para ver o protocolo que está sendo assinado. Isto não é coisa nova, isso é desde a antiguidade que acontecia e acontece até hoje, porque o pecado, ele não é novo, o pecado, ele vem desde a antiguidade. Você lembra de Caim e Abel? Pois bem, os dois irmãos, eles um teve ciúme do outro, até que chegou a ponto de tirar a vida do seu próprio irmão. Nós sabemos, você sabe dessa história, você que não sabe, você procura descobrir nas escrituras, né? Não vou aqui dar detalhe, que hoje o nosso assunto não é os dois jovens, mas estamos falando da perseguição. E o rei ficou muito triste quando soube que o alvo era Daniel, porque ele assinou o decreto, mas ele não sabia que esse decreto era para perseguir a Daniel. E no caso, os outros presidentes que foram constituídos no mesmo dia que Daniel foi constituído, eram aqueles que ciumavam de Daniel. Porém, eles seguiram a Daniel. Quando chegaram lá na casa de Daniel, que viram ele orando, eles ficaram indignados, porque Daniel estava fugindo, não estava obedecendo a ordem do rei, o decreto que o rei havia assinado. Eles acharam que Daniel estava passando na frente, não estava respeitando a lei que foi formada por eles. Então o rei ficou muito triste com essa história. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos que por nós ter a nossa consciência tranquila, por não perseguir ninguém, por conhecer a verdade, por ser pessoas de bem, isso desperta os ciúmes em muitos que não conseguem ser igual a nós, que não conseguem ter o mesmo caráter que nós temos, né? Então foi isso que aconteceu. Estas guerras espirituais, elas refletem no material, elas refletem no físico, refletem na carne. Meu irmão, minha irmã, devemos pensar duas vezes antes de agirmos, temendo a palavra de Deus, meditando no que Deus fez em nossa vida, de onde Ele nos tirou, crendo na resposta de Deus para nossas vidas, que nós possamos continuar temendo a Deus. Jesus está prestes a buscar a sua igreja e o adversário da nossa alma, ele vai tentar de todas as formas nos tirar da posição. Nós estamos vendo nesses dias, últimos dias, os escândalos acontecendo. Antes que um escândalo seja revelado totalmente, já aparece outro escândalo, e isto é o espiritual, a ganância do homem por ter. Quando ele morre, ele não leva nada. Nós estamos diante de uma ditadura que não tem precedentes. Nós estamos vendo aqui, no nosso país, explodir bombas todos os dias, ou seja, bombas que eu digo, assuntos bombásticos que nós nunca nem imaginávamos, né? Mas que nós possamos confiar no nosso Deus, acreditar, estar na posição da palavra de Deus, buscando
respostas para nossas perguntas. Só Deus tem a resposta certa. Sabemos que os inocentes pagam pelos pecadores. Isto é bíblico e nós sabemos que Jesus até uma certa feita, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sempre eu digo, Deus, Jesus venceu o mundo. Eu e você, nós vencemos umas lutas pequenininhas assim e achamos que a luta é muito grande. Mas eu quero dizer para você, meus queridos, vamos perseverar temendo a Deus, porque cada injustiça que vem contra nós, ela é justificada em Cristo. Nós sabemos que não há argumento para as coisas que estão acontecendo. É bíblico, estamos no fim dos tempos. Nós estamos no princípio de dores. Que o Senhor Jesus venha nos ajudar e nos fortalecer para que nós possamos ser fiel à palavra e não nos contaminarmos com o mundo, porque nós possamos servir a Deus com alegria, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos alcançar com a sua misericórdia, porque os dias estão próximos. Meu irmão, você chegou até aqui, juntamente comigo, se inscreva no canal. O canal é Projeto Semear. Nos ajude aqui para que nós possamos trazer mais conteúdo para as suas vidas.